Então, gente, fala aí pessoal, tudo bem? Professora Amanda Moreira aqui mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai falar de logaritmo. Um nome tão temido, mas que compacto a gente chama de log. Tão temido pelos alunos, né? Mas é um negócio tão tranquilo que o log nada mais, nada menos é do que a operação, o inverso, na verdade. Na verdade não é o inverso, né? A gente associa a potenciação. Então, assim, se você pegar uma boa base de potenciação, você vai ter uma boa base de log, tá? Então, assim, como é que a gente define log primeiramente? Tá legal? Você tem que o log de B na base A é igual a C. Tá bom, Leamanda, beleza. Só que isso só acontece se A elevado a C é igual a B. Mano, você tá falando grego aí pra mim. Ok, pensa comigo. No lado esquerdo aqui, na questão log, você tem log de B na base A. O B, quem é o B? É o que a gente chama de logaritmando, tá legal? É o valor ali que a gente vai estar calculando. Quem é o A? O A é a minha base. E o C é o real resultado do logaritmo, do log. Vem pro lado direito. O A continua sendo base. Primeira coisa para você lembrar, base sempre base, ok? A base do logaritmando vai ser a base do logaritmo é a base do próprio expoente, tá bom? Beleza, você tem A como base, B como potência, né, que é o resultado, e C sendo o expoente. Mas vamos aplicar isso aqui nos exemplos para ficar mais claro. Quando você for observar algo desse tipo aqui, log de 81 na base 3, quanto é que vale? Primeira coisa, você vai igualar isso a uma determinada variável. Vou chamar de x, tá bom? Como base fica sendo sempre base, o que você vai fazer? Você vai pegar essa base aqui, sabe aquela história de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Então, quando a gente sacode a poeira sobe, né? Então, você vai dar uma sacudida aqui na tua base e vai jogar ela pro lado de lá. Só que base sempre vai ser base. Ou seja, você tem 81 igual a 3 elevado a x. Deu para entender? O que era base permaneceu sendo base. Quando eu jogo a minha base para o outro lado da igualdade, o meu log some. Só ficou 81. Só que a gente sabe que o 81 ele é potência de 3. Se você fatorar, ele é 3 à quarta. Então você vai ter que 3 à quarta é igual a 3 elevado a x. Opa, isso aí me é familiar. Se eu tenho igualdade de base, eu tenho igualdade de expoente. O que você faz? Aqui, ó, a base vai embora. E a gente tem que o valor de x aqui é igual a 4. Ou seja, o log de 81 na base 3 é igual a 4. Ok até aqui? A mesma ideia vamos aplicar aqui no log de 4 na base 2. A gente vai ter o seguinte, vou igualar uma variável, vou chamar de y. Se eu sacudo a poeira aqui embaixo, vai para o outro lado, né? Vai subir. E aí, o que você vai ter? 4 é igual a 2 elevado a y. Como 4 é 2 ao quadrado, você tem que 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a y. De novo, igualdade de base, você tem igualdade de expoente. Logo, o seu y vai valer 2. Até aqui, queridos. Foi. Bom, vamos lá. Consequências da definição. Dentro dessa definição, obviamente, existe toda uma demonstração, tá? Você pesquisando, com certeza você vai encontrar, mas aqui, o que você vai ter? Log de 1 na base A é igual a 0. Independente da base que você tiver, uma vez que o teu logaritmando for igual a 1, o resultado vai ser 0. Se a gente for pensar num exemplo, se eu pusesse log de 1 na base 10, quanto é que daria? Ficaria 10 elevado a x igual a 1. Peraí, mas se eu tenho uma base, qualquer base, diferente de 0 elevado a 0, esse resultado dá 1. Tudo bem? Por isso que vai dar 0. Quando eu tenho log, onde a base e o logaritmando são iguais, vai dar 1. Log de 10 na base 10, log de 2 na base 2, log de 15 na base 15, onde a base é igual ao logaritmando, sempre vai ser igual a 1, tá bom? Se eu tenho um expoente no meu logaritmando,
que vai acontecer com esse expoente? Olha aqui, ó. Ele vai para trás do meu log, e aí eu vou ter n vezes log de A na base A. Só que o log de A na base A vale 1. Então só sobrou para mim o n. Tudo bem? Se eu tenho uma base igual à base do logaritmando, obviamente esse logaritmando com um determinado expoente, ó, tu joga ele lá para trás e vai ter o próprio expoente como resultado. Bom, se eu tenho um determinado valor elevado a um log, de modo que a base do log seja igual a essa base, repara aqui, ó, log A elevado a log de n da base A. Beleza, o que sobra pra mim aqui? Repara que a única coisa de diferente que a gente tem é o n, e de fato ele vai ser o resultado, tá? Se eu tenho igualdade de logs, onde esses logs possuem a mesma base, eu vou ter os logaritmandos iguais. Exemplo, log de x na base 10 igual a log de 2 na base 10. Bom, se eu tenho dois logs com a mesma base, então o x é igual a 2. Tudo bem? Bom, gente, é ainda muito teórico, mas eu vou sempre tentar trazer valores para vocês. A gente vai começar com as propriedades. Aqui já fica mais tranquilo, porque a gente é o seguinte, a gente vai ter log do produto, uma determinada base. O que é o log do produto? É a soma dos logs. Como assim, Amanda? Eu tenho dois valores sendo multiplicados aqui no meu logaritmando, tá? Esses dois valores, quando forem abertos, eu vou abri-los como sendo log de m mais o log de n. A base vai ser sempre a mesma. Um exemplinho leve para vocês, se eu tiver log de 7 vezes 3 na base 10. Não vou botar na base 10, não. Na base, sei lá, 2. Log de 7 vezes 3 na base 2. Se eu quiser abrir, eu posso dizer que isso é igual a log de 7 na base 2 mais log de 3 na base 2. Aqui, obviamente, existem valores específicos, determinadas questões já vão te dar o valor do log, tá? Então fica tranquilo. A ideia aqui é a gente aplicar e entender essa propriedade, tá? Então, se eu tenho o log do produto, eu abro como soma dos logs, beleza? E repara que quando eu tenho o log do quociente, quando eu tenho o log da divisão, eu vou abrir na diferença dos logs, tá? Então, por exemplo, vou usar os mesmos valores aqui, tá? Log de 7 dividido por 3 na base 2. O que vai acontecer? Se eu estou dividindo, logaritmando, eu vou abri-los como uma diferença. Então, log de 7 na base 2 menos log de 3 na base 2. Repara que tem uma coisa muito similar acerca de soma, multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base, né? Você vai sempre estar fazendo um paralelo com a potenciação. Então aqui, ó, se eu multiplico, eu abro com soma. Se eu divido, eu abro com diferença. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, quando eu tenho um expoente, na verdade eu até falei aqui antes, né, nas consequências da definição, mas quando eu tenho um expoente no meu logaritmando, tá? Esse expoente, ele vai cair para trás do log. Tudo bem? Uma vez ele vindo para trás do log, o que você vai fazer? Vai ser esse valor vezes o log de m na base A. Vou usar os mesmos valores. Se eu tenho log de 7 ao cubo na base 2. Como 3 é expoente, eu vou ter 3 vezes o log de 7 na base 2, porque o 3 aqui sendo expoente, ele foi para trás do logaritmo. Tudo bem? E aí a gente tem a nossa bonita mudança de base. A mudança de base a gente aplica muito dentro de questões que meio que força a gente a manusear a questão de uma maneira mais sutil, ao ponto de aplicar determinadas consequências através da mudança de base. A gente vai fazer questão, a gente vai fazer mais alguns exemplos e vai ficar um pouco mais claro para vocês. Quando eu tenho o log de m na base n, aqui é um n, tá?
E eu quero jogar esse log para uma base A. O que acontece? Tanto o logaritmando como a minha base, eles vão virar logaritmandos. O logaritmando já é, então ok. Então logaritmando. A minha base vai virar logaritmando do denominador, ok? Eu vou fazer divisão de logs. De modo que eu vou botar na base que eu quero, que é a base A, e os valores que eu tinha anteriormente vão ser meus novos logaritmandos. Vamos trocar isso aí de uma outra forma. Eu suponho que eu tenha log de 7 na base 3. Eu quero jogar todo mundo para a base 2. Jogar todo mundo para a base 2, não. Eu quero jogar esse log para a base 2. Se eu quero jogar para a base 2, eu vou ter que fazer a divisão de log. Tá bom, então aqui vai ficar alguma coisa, log na base 2, e no denominador, log na base 2. Mas quem vão ser os meus logaritmandos? No numerador, vai manter, vai ser o 7. E no denominador, vai ser o 3. Então, eu fazendo mudança de base, aqui eu joguei para a base 2, mas independente da base que você for usar, você vai fazer divisão de logs, de modo que no numerador você tem o próprio logaritmando, como logaritmando. E no denominador, o logaritmando é a antiga base. Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender? Então, gente, para não ficar muito na teoria, vamos fazer 2 exemplos aqui que dizem o seguinte. Esse primeiro, ele quer saber o log de m ao cubo vezes n ao quadrado na base A. E ele te dá essas duas informações, o log de m na base A e o log de n na base A. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar todas as propriedades, ou pelo menos quase todas, que a gente viu anteriormente. Olha aqui, vou até botar um parênteses aqui para ficar bonitinho, certo? O que acontece quando a gente tem a multiplicação dos logaritmandos? Se eu tenho o log do produto, eu abro com soma dos logs, certo? Então, o que vai rolar? Todo mundo com a mesma base, eu tenho log de m ao cubo na base A, correto? Mais log de n ao quadrado também na base A. Observa cada parcela. Eu tenho expoentes. O que acontece quando eu tenho expoente? Eu pego esse cara e jogo para trás, né? Então, o 3, ele vem para trás do log de m e o 2 vai para trás do log de n. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 log de m na base A mais 2 log de n na base A. Agora observa o que a questão te deu. Ele fala pra gente que o log de m na base A vale 11. Substituir. Log de n na base A, que é essa segunda parcela, que está sendo multiplicada pelo 2, ele fala que é igual a 6. Então substitui aqui, ó. Substituindo, você vai ter 3 vezes log de m na base A é 11, mais 2 vezes log de n na base A, que é 6. Você vai ter 33 mais 12. Logo, você tem aí o valor do log de m ao cubo vezes n ao quadrado na base A igual a 45. Show? Aí, a gente vem para esse exemplo 2 aqui, que fala para você que o log de A na base B é igual a 6. E ele está pedindo para você o log de B ao cubo na base A. Vamos pegar esse log de B ao cubo na base A, porque o que a questão me deu? A gente tem que usar os elementos que a questão te dá, os valores que a questão te dá. Você vai manipular a questão para usar aqueles valores. Ele já está me dando o log de A na base B. Então, o que eu vou fazer com esse log que ele está pedindo? Eu vou fazer uma transformação de base e vou colocar todo mundo na base A. Perdão, na base B, porque aqui ele te dá valores na base B. Eu estou na base A e vou para a base B, tá? Observa só. Log de B ao cubo na base A. Vamos lá. Vai ser a divisão de logs, né? Vai ser a razão entre 2 logaritmos.
Mas pensa só, para qual base eu quero passar? Quero passar todo mundo para a base B. Ok, então eu tenho log de alguma coisa na base B dividido pelo log de alguma coisa na base B. Quem vão ser os meus logaritmandos? Repara aqui, ó, o logaritmando anterior vai ser o logaritmando do numerador. Então eu tenho aqui log de B ao cubo na base B. A minha base vai ser o logaritmando do denominador. Então aqui eu vou ter log de A na base B. Ok? Ah, Amanda, bacana. Log de B ao cubo na base B, eu vou pegar esse 3, fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui. Vou pegar esse 3 como expoente, levar para trás do log, e eu tenho 3 vezes log de B na base B sobre log de A na base B, a questão deu para mim que vale 6. Só que vem cá, log de B na base B, log de onde o logaritmando é igual a base, vale 1. Bacana. Então aqui, ó, esse carinha, ele vale 1, vai ficar 3 vezes 1. Ou seja, log de B ao cubo na base A é 3/6. E se você quiser simplificar, você vai ter aí, ó, 1 sobre 2. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Uma coisa importante pra gente lembrar, na definição de log, o que você tem? Vamos lembrar aqui, ó, log de B na base A é igual a C. Observa o A e o B, esses valores precisam ser positivos, ok? E eu vou além. O meu A, além de positivo, ele tem que ser valores diferentes de 1. Tudo bem? A e B são valores positivos e o meu A tem que ser diferente de 1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Essas questões deixaram você com menos medo do log? Bom, pessoal, no mais é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá legal? Qualquer coisa, manda MRRA. E na próxima a gente se vê, ó. Um beijo e até mais.